aqui, gente, que tem sorteio super bacana hoje. Eu quero dizer pra vocês que eu já estou inscrita. Ser criança precisa de idade, hein? O que tu acha? Não, né? Até porque é pra doar, né? Então os pais Olha aí, pode doar uma criança, isso não tem. Vai lá. Bom, a gente vai começar fazendo algumas perguntas. E a primeira pergunta, Aline, é qual que é a sua área de formação? Qual que é a sua matéria que você ensina? Eu sou formada em administração, né? A administração é um curso que trabalha para que a gente possa desenvolver as atividades. Na verdade, a administração permite que a gente cuide de empresas, cuide de negócios e a gente possibilite que essas organizações tenham sucesso. Essa é a minha área. Então, aqui pelo que eu entendi, você coordena um trabalho. Você que sabe administrar, você administra, né? Falando certo, você administra um trabalho. Mas por que você se interessou por essa matéria? Por que você quis ser administradora? Tem gente que, por exemplo, gosta de medicina porque gosta de tratar pessoas. Tem gente que gosta de veterinária porque gosta de animais. Não é assim? Sim? É desse jeito. E aí eu gostava de quê? Eu gostava de ver resultados nas empresas. Eu gostava, eu sonhava em de repente pensar em produtos, pensar em organizações. Por exemplo, chegar numa indústria, Páscoa, cheio de chocolate, né? Mas o chocolate para chegar na casa da gente precisa de quê? Precisa de uma indústria. Precisa de gente que combine todo o maquinário, combine conhecimento para poder o chocolate chegar. Ele não é por mágica, isso é uma empresa. E aí o administrador cuida dessa empresa, das várias empresas. Então você gostava de ver sucesso nas empresas. Sim, sim. E aí o grande desafio da administração, sabe qual é? Que aí facilita o sucesso, que aí facilita o sucesso em tudo que a gente vai fazer, é na hora que a gente principalmente gosta de gente. Essa é a grande diferença, gostar de gente, porque não tem como ter sucesso só imaginando que a máquina vai dar certo, mas sim que as pessoas vão fazer a diferença em qualquer lugar. Porque tem muitas pessoas que não sabem cuidar de gente, são ótimos administradores, mas não sabem, então acaba que não serve de nada, né? Você saber de tudo e uma pessoa fazer errado, você já desistir logo ali, né? Então é uma coisa necessária mesmo para administrar. Sim. Sabe por quê? Porque a gente já imaginou se a gente desistisse das pessoas que falham, que muitas vezes não vão fazer certo da primeira vez, e a gente pensar no quanto é importante a gente compartilhar conhecimento e ajudar a fazer melhor. Hoje a gente tem uns computadores, por exemplo, só está sendo possível o povo todo ver a gente de casa, porque a gente tem tecnologia, concorda que a gente tem muita tecnologia? E aí a tecnologia nos ajuda a tudo isso. Mas se vocês imaginarem que tem torcida para o programa dar certo, ali uma torcida acabando de passar. E tudo isso só acontece porque a gente tem gente com a gente. É verdade. Assim, você se formou em administração, você é professora, mas você poderia só administrar uma empresa e pronto. Mas por que você quis ensinar para os outros? Por que você quis ser professora? Essa é uma história bem bacana. Alguém tem irmão mais velho ou mais velha? Eu tenho? Quem? 10 anos mais velho. 10 anos. Ixi, 10 anos mais velho? Os outros não? Gisele tem. Que beleza. Gente, para vocês verem como eu tinha vontade de ser professora. Eu colocava o meu irmão, vê se tu não coloca a Gisele, viu? Colocava o meu irmão para assistir aula. Obrigatoriamente meu irmão ficava assistindo minhas aulas. Eu com um quadro verde, com giz. E colocava ele para assistir. Então toda a vida eu tive muita vontade de ensinar. E aí foi quando eu descobri que eu podia trabalhar com empresas, trabalhar com gente e ser professora. Porque eu tinha uma vontade imensa de estar em sala de aula ensinando o que eu sabia. Então foi essa a sua vontade. É essa vontade. Já começou desde cedo, então. Eu ainda coloco. Gente, que terrível. Vocês já falaram do bullying? Já falamos. Ai, meu Deus.
eu quase fazia bullying com meu irmão, quase, nem sei se é quase, porque ele era obrigado a assistir minhas aulas, e a fazer os exercícios, e fazer prova, e se não acertasse, ainda ficava de castigo. Vocês acreditam? Porque era uma professora e dizia, você não está entendendo? Ai, Mas certeza que ajudou ele em alguma coisa nessa situação. pode ter certeza. Assim, a gente sabe que a administração é uma matéria bem mais difícil do que algumas matérias que ensinam, tipo infantil, é mais fácil de preparar a aula. Você ensina pessoas mais velhas, como que você prepara suas aulas? Assim? Ah, essa pergunta é bem bacana. Eu não diria que é mais difícil. Todo professor, ele reúne o conhecimento que ele tem sobre aquela matéria, sobre aquela disciplina, certo? O professor de vocês da educação infantil, do Fundamental 2, do ensino médio, ele tem um conhecimento, que aí ele faz o que com esse conhecimento? Ele tem que trabalhar para que esse conhecimento seja transmitido, né, para os alunos, para a sala de aula dele. Que aí a forma com que ele faz isso para que esse conhecimento seja transmitido da melhor forma possível, qual é a gente? Preparando uma boa aula. Então há um planejamento, né? E o que muda? Se os meus alunos não têm a idade de vocês, né? Mas meus alunos, eu tenho aquele pessoal que saiu do ensino médio, né? Que vocês vão chegar lá. E tem um pessoal que hoje é muito importante. Sabe o quê? Gente que já criou os filhos, que já tem filho, às vezes até na mesma faculdade, fazendo outro curso, e esse pessoal está voltando para a universidade. Eu não tenho mais como aluno somente o pessoal que saiu do ensino médio. Eu tenho gente com 40 anos, 50 anos, gente que sonhou em fazer uma faculdade e está voltando a estudar. Sabiam disso? Porque vocês vão num crescente. Infantil, fundamental, né? Depois ensino médio, depois a faculdade. É porque às vezes preparar as aulas é importante porque muitas aulas que é só a explicação acabam se tornando bem chatas, né? Ai, meu Deus, ele tocou num ponto assim crucial de ser professor. Vocês gostam de assistir aula com um professor chato? Não, né? Aula chata? Não. E nem isso pode acontecer na universidade. A aula não pode ser chata. Só que se eu disser para vocês que na universidade, na sala de aula, gente grande, né? Gente grande não, senão eu não tava aqui. Olha o tamanho de vocês para mim. Gente mais velha. A gente também utiliza música em sala de aula. A gente utiliza filme em sala de aula. A gente pode utilizar jogos, alguns jogos interativos. A gente pode também na sala de aula, gente, utilizar dinâmicas, brincadeiras. A sala de aula, mesmo que seja numa universidade, em nenhum momento ela pode ser chata. Pode ser aquele aulão só do professor falando, tá certo? Não pode. Ela tem que ser bacana. Senão ninguém aguenta. Uma pessoa já disse pra mim que uma vez ela estava passando pelas 4 aulas e chegou na última, todo mundo já estava muito cansado. E o professor chegou com a aula só falando, sem nenhum tipo de interação com os alunos, e todo mundo estava lá muito cansado e acabou que quase ninguém entendeu, porque ele não soube explicar. Eu diria que o maior desafio que um professor tem é ele conseguir atrair as pessoas para junto dele. Fazer com que aquele conhecimento se torne vivo. Vocês acreditam nisso também? Sim. É algo que eu acredito. Porque assim, a gente tá lá sentado ouvindo o professor 40 minutos, 50 minutos, é muito cansativo. Então só vale a pena quando a gente se envolve. Quando, por exemplo, foi-se o tempo, isso tem que ficar muito para trás, em que o professor falava e era só uma aula que na verdade era conduzida por uma só pessoa. Na verdade, o bom professor hoje é aquele que ele consegue envolver a turma. Sim. Agora vamos falar sobre um assunto mais não sei explicar, mas um assunto mais sério. Diz aí o que é, um assunto mais sério. Mais sério, vamos. Em muitas escolas já aconteceram de professoras tomarem o papel dos pais e cuidarem dos alunos como se fosse um pai.
e cuidar do bullying, que é um assunto muito sério, cuidando e parando o bullying, parando de vez ali. Os professores podem parar o bullying. Mas o que você acha do bullying, assim? Gente, primeira coisa, o bullying, se a gente perceber, é um preconceito sobre alguma coisa. O que significa preconceito? Eu tenho uma ideia preconceituosa que, na verdade, foi incorporada, tá certo? Eu passei a acreditar naquilo e eu reproduzo. Aí eu acredito que a minha religião é melhor do que a sua. Então, na verdade, a minha cor deve predominar, tá? Que o meu corpo é melhor, de repente, o dinheiro, o poder aquisitivo, o gênero, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com tudo que a gente tá vendo. E aí, o que acontece, gente? Falar de bullying hoje na escola é uma realidade muito grande. Mas eu queria que cada criança, cada jovem, cada adulto fosse, na verdade, desafiado. Porque dar continuidade aos preconceitos é muito mais fácil do que você romper com eles. Sabe, dar continuidade, por exemplo, a chamar o colega que de repente é acima do peso, de baleia, de gordo, e as pessoas rirem, isso é mais fácil. O mais difícil é você incluir. De repente alguém que pode ter a dislexia e você tá ali junto, porque significa ter um dificultador no aprendizado, mas não significa que não vai ser possível a aprendizado. Bom, como eu já tinha falado, que o bullying ele tem 3 pessoas, né? 3 grupos envolventes que fazem o bullying acontecer. E como você falou, o que faz muito bullying acontecer, às vezes influencia muito o alvo, o autor do bullying, é quem assiste o bullying. Se eu faço um bullying aqui e um grupo de pessoas começa a rir, eu, que estava fazendo bullying, vou fazer mais, pois as pessoas estão gostando do que eu estou fazendo. Estão aplaudindo, né? Estão ali na torcida. Agora, se a pessoa todo mundo fala que é errado, automaticamente o cara vai falar: nossa, ninguém está gostando do que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo se ninguém está gostando? Só eu que estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo? E vai parar de fazer. Então, é isso. Vocês viram a pessoa fazendo bullying, não achem graça, não façam nada. Vocês falem com responsáveis, peçam para o autor parar. Então, é isso, né? O bullying é um problema muito, muito sério nas